Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar ESG, Práticas e Potencialidades. O webinar vai ter duração de 1 hora, tá? A gente vai ter mais ou menos uns 40, 45 minutos aí de explicação. E aí, os minutos finais, a gente vai abrir para perguntas, dúvidas, tá bom? Mas se vocês já tiverem dúvidas, alguma coisa, pode escrever no chat. E aí, a gente depois, no final, a gente organiza as perguntas, as dúvidas, para passar aqui para o Luiz. Bom, o nosso instrutor aqui hoje vai ser o Luiz Sérgio, tá? Especialista em ESG. E aí, eu vou passar a palavra para ele agora, para ele se apresentar. E aí, a gente começa já o nosso webinar, tá? Bom dia a todos. Olá, tudo bem? Muito bom dia. Todos estão me ouvindo? Meu nome é Luiz Sérgio e sou um aprendiz de ESG, né? Porque este é um assunto muito novo. Eu sou engenheiro de formação, ouvidor, auditor líder nas áreas de 9, 14, 45 e as normas ABNT. E estamos, então, iniciando essa jornada ESG com um aprendizado, com aquela proposta de aprendiz, né? Sempre a cada dia ter oportunidade de assuntos novos. Como se trata de uma apresentação de 40 minutos, e eu tenho aproximadamente 10 slides, eu procurarei ser bem conciso para que a gente não perca o tempo, né? Eu sei que vocês representam diversas empresas, muitas funções. Eu não sei qual é o nível de conhecimento de vocês do ESG, então, para aqueles que já têm uma certa imersão, alguns conceitos podem ser repetitivos, né? Então, eu vou adotar uma apresentação prática, né? E é claro que no final a gente responde as perguntas, as dúvidas e pode também estar ouvindo as outras experiências, tá bom? Tenham uma ótima manhã a todos aí. Eu vou então fazer o compartilhar aqui. Estão todos vendo? Porque a partir de agora eu não passo a ver mais vocês. Sim. Alguém pode confirmar se está tudo certo? Sim, Luiz. Tá. Sim. Bom, o objetivo, então, é sair depois de 1 hora que vocês estejam aptos a responder 4 perguntas. Primeira, se eu consigo, na minha explicação, fazer com que vocês entendam a relação do ESG com a ABNT, com a ISO, com o termo economia verde, com riscos climáticos, com sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, Acordo de Paris e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, a ideia é ter a compreensão dessa sopa de palavras que eu apresentei aí. Uma outra questão é se, no final, vocês conseguem, então, compreender o que é o ESG, né? Conforme eu vou definir aqui, e como implantar, pois eu vou apresentar os 7 passos que são constantes da ABNT 2030. Também a importância de reconhecer os principais temas, práticas e critérios ESG. Eu vou fazer uma demonstração desses principais critérios e práticas, dando alguns exemplos, e colocar a compreensão de vocês, a importância da materialidade ESG, dos objetivos do desenvolvimento sustentável e seus impactos no negócio e na sua empresa. Ou seja, existe uma relação entre materialidade ESG e objetivo de desenvolvimento sustentável, e a compreensão dessa materialidade, a compreensão desses objetivos, auxiliam a organização com relação ao reconhecimento dos impactos no negócio da sua empresa. A moldura, então, desse nosso bate-papo seria: nos últimos 97 anos,
a população mundial passou de 1,5 bilhão para 8 bilhões de pessoas. Este aumento considerável causou um aumento no consumo de água, de energia, de comida, agrotóxico, para a quantidade de energia, de consumo de alimentos, e como consequência disso, um preço que o mundo passou, que é o preço da degradação ambiental, da degradação social e econômica. Por que social? Porque, por exemplo, no caso concreto do Brasil, 10% de toda a riqueza está na mão de 54% de pessoas ou grupos. E o aumento, fruto da poluição, como, por exemplo, o aumento dos gases do efeito estufa, que tem como seus componentes hidrogênio, metano, emissão de carbono e etc., provocaram um aumento da temperatura média do planeta, causando desastres ambientais, inundações e secas. E aí nós tivemos, então, a percepção do mundo dos negócios, que os negócios ficaram vulneráveis, aumentaram os riscos para os negócios com relação a esses desastres ambientais. E há um fator muito importante, que é a questão relativa à mudança geracional. Ou seja, os millennials, que é essa geração de 18 a 30 anos, que estarão representando 75% da força de trabalho até o final desses próximos anos, estarão nas direções familiares das empresas. E este grupo milênio compra diferente, tem uma pegada ambiental diferente. Tem a questão do consumo consciente e sustentável como a opção número 1 de se fazer os negócios. Então surge aí uma nova economia, que nós vamos chamar de verde ou sustentável, termos como economia circular, transição energética, vai gerar uma oportunidade de negócios e um novo tipo de dinheiro que nós chamamos de dinheiro verde e fundos sustentáveis, que vão gerar 400 milhões de empregos e 10 trilhões de dólares em negócio. Lembremos também que há um compromisso do Acordo de Paris de 2015, com a agenda da ONU, que há um compromisso por parte dos países e, consequentemente, das empresas, da redução de 50% das emissões mundiais para limitar o aquecimento global em 1,5 graus até 2050 e zerar as emissões líquidas de CO2, que é, na verdade, a relação entre o que se emite com a relação daquilo que se consome. Ok? Então, na verdade, a sopa de palavras traz essa moldura para nós. E eu queria só completar algo que eu considero importante, apenas para finalizar esse ciclo, é que o The Global Risk Report de 2022 determinou quais são os riscos mais severos nos próximos 10 anos. E os 3 primeiros estão relacionados aos aspectos environmental, que seria o nosso E do ESG. Falha na ação do clima, clima extremo e perda de biodiversidade. Seguido por erosão da coesão social, crise de subsistência, doenças infecciosas, danos ambientais e humanos e crise de recursos naturais. Então, o quadro está feito. A moldura está pronta. Mas e aí? Da onde surgiu a questão do ESG? ESG, que significa Environmental, Social and Governance. Em 2004, houve uma reunião do Pacto Global e o lançamento de um programa que se diz Quem se importa ganha. E começou, então, a incorporar a materialidade e integração ESG nos negócios. Essa foi uma iniciativa do Banco Mundial e a ONU. E, em 2006, a mesma ONU, junto com os investidores do mercado,
criar os princípios para o investimento sustentável, onde incorpora o ESG na decisão dos investimentos. Ok? Então, na verdade, nós estamos percebendo aí claramente que o ESG nasceu porque começou a afetar os negócios. E aqueles que emprestam dinheiro viram que negócios em riscos, no ambiental, no social e no governança, não os interessaria para empréstimos de recursos. E fazer uma pequena definição que há uma distinção entre ESG, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Eu vou definir ESG. A sustentabilidade, ela tem como princípio que as necessidades do presente são atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, a sustentabilidade é o objetivo de desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é a integração de objetivos da alta qualidade de vida, saúde e prosperidade, com justiça social e a manutenção da capacidade da Terra de suportar a vida em todas as suas diversidades. Então, eu vou passar agora aqui a definição de o que é ESG. Está aqui para vocês, conjunto de critérios sociais e de governança a serem considerados na avaliação de riscos, oportunidade e possíveis impactos, com o objetivo de nortear atividades, negócios e investimentos sustentáveis. E eu vou, então, aqui pegar 3 termos e vou colocar palavras que são sinônimos. Conjunto de critérios, vou traduzir por padrões. Na avaliação de riscos, oportunidades e possíveis impactos, eu vou colocar o termo materialidade. E negócios e investimentos sustentáveis são aqueles que levam em consideração os aspectos econômicos, sociais e para a sociedade. Ok? Bom, esse segundo slide, ele é muito interessante, porque aqui, com o capitalismo dos stakeholders, diferente do capitalismo dos shareholders, o que nós temos? Nós temos 2 tipos de materialidade. Nós temos a materialidade sendo definida como a pertinência de um tópico determinado pela relevância do seu impacto econômico, social e ambiental, positivo ou negativo, nas avaliações e decisões da organização e partes interessadas. Então, nós temos, na parte inferior dessa figura, a materialidade das partes interessadas, ou seja, que estão preocupadas com a materialidade de impacto, elas desejam um desempenho sustentável. E à direita, vocês estão vendo os objetivos de desenvolvimento sustentável que fornecem um contexto global para a avaliação da materialidade nas organizações e na identificação das prioridades. E o que são os ODS? São os desafios sociais, ambientais e de governança que a Terra já está enfrentando e que está vinculada à Agenda 2030 da ONU, ou seja, são desafios vinculantes, ou seja, se os países não cumprirem, eles estarão sujeitos a sanções. E nós temos na parte superior, então embaixo nós temos materialidade das partes interessadas e riscos e oportunidades, e na parte superior nós temos a materialidade financeira, que são os impactos do mundo nas organizações relacionadas aos riscos e oportunidades dos investidores. Então,
A organização impactando o mundo, e aí nós estamos dizendo o mundo, não só as partes interessadas, mas também os agentes externos financeiros, e esses agentes externos financeiros impactando os negócios. Ok? Não sei qual é o nível de conhecimento de vocês com relação às ODSs. Nós temos lá, então, as ODSs. Elas são agrupadas. A redução de desigualdades sociais, nós temos a ODS de 1 a 7, passando pela erradicação de pobreza, fome zero e agricultura responsável, sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento e energia limpa e acessível. Depois nós temos um outro grupo, que é corporações, tem um papel importante em busca do desenvolvimento sustentável. Vai da ODS 8 a 11. Trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis. E, finalmente, atenção especial à qualidade do ar, que vai de 12 a 17, que passa por consumo e produções responsáveis, ações contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Luiz, por que você está colocando as ODS e o que tem a ver com o ESG? As ODS, elas não foram criadas apenas para países. Elas têm um desdobramento com relação às organizações. Não são as organizações que produzem as riquezas, não são as organizações que geram impacto econômico. Então, esse termo materialidade é um termo muito importante, que não existe ESG se não tiver a materialidade e os aspectos materiais. E aí nós temos que definir o que são os negócios de impacto. Esse é um termo que surgiu com o ESG, porque quando você tem uma atividade econômica, você tem riscos e oportunidades. Os riscos, normalmente, têm aspectos e impactos negativos. E as oportunidades, na maioria das vezes, têm impactos positivos. Os negócios de impacto são aqueles que identificam os aspectos negativos do seu negócio e mostram para a sociedade que estão trabalhando para mitigar os efeitos negativos desses impactos. Ok? Bom, trouxe 3 exemplos práticos e, em seguida, eu vou mostrar como identificar os temas materiais. Pensa numa empresa de tecnologia. Sem dúvida nenhuma, que a diversidade, que nós vamos ver na frente, que é o eixo social, é mais material, porque ela está diretamente ligada à capacidade de inovação daquela marca. Uma empresa que presta serviço para o governo, talvez a transparência, que nós vamos ver do eixo governança, seja mais material. Então, eu queria passar aqui para vocês, Luiz, como que eu defino os temas materiais da minha organização? Existem uma série de normas que ajudam a você identificar isso. Uma norma que eu gosto muito é a norma do Global Report Initiative, que é o GRI. Lá você tem normas universais, normas setoriais e normas temáticas, onde você consegue, primeiro, na GRI 3 e na GRI 1, você tem, primeiro, você deve compreender o aspecto e o contexto da organização. Lembra do item 4.1 da ISO 9001, a 14.000 e a 45.000, que você tem que entender o contexto da organização para que você pudesse
lá no item 631, que você tem que determinar os riscos e oportunidades, ou seja, você não consegue determinar os riscos e oportunidades do ESG se você não entende o contexto da organização. Então, você vai compreender o contexto da organização, vai identificar os impactos reais e potenciais e vai avaliar a importância desses impactos no seu negócio. Com um detalhe, sem querer fazer sozinho. É importante que você tenha a participação das partes interessadas, tanto na identificação dos riscos e oportunidades, quanto na validação, se, sobre a ótica das partes interessadas, esses são os riscos, as oportunidades e os aspectos materiais relevantes. Então, como que a gente tem lá? Você tem, nas normas setoriais, você vai ter, por exemplo, uma empresa de óleo e gás, você tem nas normas setoriais quais são os temas que você tem que identificar. Por exemplo, emissões de gases do efeito estufa e quais são as ODS relativas a elas, ok? Então, isso é só um exemplo. E depois disso, você vai, então, nas normas temáticas e vai verificar lá, com relação aos gases do efeito estufa, quais são os indicadores, quais são os aspectos com relação aos gases do efeito estufa que você tem que avaliar. Ok? Então, até por enquanto, até aí tá perfeito? Posso continuar? Então, vamos lá. A mesma norma, a BNT 2030, ela determinou, que é uma norma de práticas, né? Ela determinou sobre as questões do ESG alguns aspectos e impactos que são relevantes. Então, eu coloquei aqui, e eu queria mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo, no eixo ambiental, nós temos temas, critérios, práticas e fontes. Então, por exemplo, tema, mudança climática. Critério, mitigação de gases do efeito estufa. Práticas. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, uma prática recomendável é estabelecer uma sistemática para mensurar e reportar os níveis de emissão do gás do efeito estufa, que é o protocolo GHG Brasil. Tema recursos hídricos. Critério uso da água. Quais práticas podem ser vistas? Lembre-se que isso aqui é só um exemplo, eu estou colocando uma prática só. Identificar e monitorar possíveis impactos e negativos. Implantar projetos de aproveitamento de água de chuva. Você pode consultar a BNT-NBR 15527 ou a 16782. Tema: biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Critério: conservação e uso sustentável da biodiversidade. Identificar e monitorar possíveis impactos negativos à biodiversidade. Aí a sugestão é o decreto 8772 de 2016. Conservação e uso. Economia circular é o tema. O critério: gestão de resíduos. Práticas: implementar processo para segregação de resíduo na fonte. Lei 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. E gestão ambiental e prevenção à poluição. O critério: prevenção da poluição sonora, ruídos e vibrações. Uma das práticas é fomentar o desenvolvimento de iniciativas de monitoramento e controle de ruídos e vibrações na sua cadeia de valor, a BNT NBR 10151 acústica. Aí vocês podem estar perguntando assim, Luiz, no ESG, dependendo do contexto da organização e dos riscos e oportunidades, você pode ter uma variação de temas e critérios? Pode. Na verdade, eu estou mostrando aqui
aquelas que estão na norma, mas você pode ter outros, tá? Então, passamos para o eixo governança. Lembrando, então, que nós esgotamos o eixo ambiental, que é o environmental. No eixo governança, nós temos tema governança corporativa, critério, estrutura e composição da governança, práticas. Por exemplo, definir nos documentos societários as atribuições e formas de contratação da diretoria, os limites de alçadas e delegações de autoridade e destinação de resultados. Estou sugerindo o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. Conduta empresarial, os critérios, os programas de compliance e integridade, anticorrupção. Práticas, estabelecer políticas e objetivos de compliance compatíveis com a direção estratégica. E aí nós temos a citação da ABNT 37301, Sistema de Gestão de Compliance. Vocês já estão percebendo aqui que as fontes que são apresentadas, além das questões regulamentares, já apresentam as normas ABNT e ISO como normas referenciadas. Então, vocês já estão vendo, respondendo aquela primeira perguntinha nossa lá, você já está vendo que há uma relação direta, que as normas ABNT e ISO já estão imersas, já estão inclusas nos eixos, nos temas e nos critérios e nas práticas previstas. Ok? Então, esse é o eixo governance. E o eixo social, nós temos o tema diálogo social e desenvolvimento territorial, critério diálogo e engajamento das partes interessadas. Lembra que eu falei? As partes interessadas são fundamentais na questão da materialidade ESG. Você pode elaborar e monitorar e reavaliar um plano de comunicação interno para trabalhadores e externo, partes interessadas externas, de modo a ser mais transparente possível nas decisões e ações. Então, ele está dizendo que você tem partes interessadas internas, trabalhadores, e partes interessadas externas, né? A sociedade, enfim, fornecedores. E aqui ele está citando a BNT-NBR 16.001 de responsabilidade social. Direitos humanos, respeito aos direitos humanos, que é o critério, práticas, implantar políticas de direitos humanos, pode ser observado a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, diversidade, equidade e inclusão é outro tema, o critério cultura e promoção da inclusão, algumas das práticas seria estruturar uma estratégia de comunicação interna e externa, a fim de criar uma cultura para o tema e mostrar o compromisso e evolução do programa na organização. Relações e práticas de trabalho, outro tema. Critério saúde e segurança ocupacional. Uma das práticas, elaborar e implementar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Aí você tem as normas regulamentadoras. E o tema final, promoção e responsabilidade social na cadeia de valor, relacionamento com consumidores e clientes, e implantar o mecanismo de gestão confiáveis que preservem os dados e consumidores, assegurando o direito à privacidade, que é a Lei Geral da Proteção de Dados. Ok? Então, nós apresentamos aqui, nos eixos ambiental, social e governança, os temas e os critérios e algumas das práticas, com algumas das fontes mais representativas para as empresas. Bom, e aí, na mesma norma ABNT 2030, nós temos os passos para incorporar o ESG na organização. Então, isso é uma receita de bolo, né? No passo 1, é o que nós estamos fazendo, conhecer o caminho. Através do webinar, através de um treinamento, que nós já temos disponível, nós vamos, então, conhecer o que é o ESG. E quais são os seus impactos na organização. O passo 2 é ter
a intenção estratégica. Toda empresa, ela tem visão, propostas e diretrizes, ok? A pergunta é, a empresa consegue incorporar na sua visão os temas do ESG? Ainda na estratégia, nós temos que ter aquela famosa decisão top-down, ou seja, vindo de cima, se há um compromisso da alta administração com a implantação do ESG. E se a organização tem no seu cerne uma ambição, e o termo é ambição mesmo, né? Por uma mudança transformadora. Porque o ESG traz essa mudança transformadora, que é a visão da sociedade. Ok? Precisa rever, então, o propósito da organização, isso é importante, porque esse propósito tem que fazer a organização que se inspire nela, né? Isso vai gerar outras diretrizes estratégicas e com novos valores de conduta, materializados sempre em planos de ações que terão como resultados os critérios ESG. O passo 3 é realizar um diagnóstico. Ou seja, aí vocês estão vendo aí, análise de lacuna e sustentabilidade. Nós também já desenvolvemos uma análise de lacuna que tem que ser levado em consideração os itens materiais da organização, a materialidade. Fica muito claro para mim que empresas que já têm sistema de gestão 14, 45, já têm reconhecido os seus riscos e oportunidades, né? Então, é diagnosticar isso, verificar quais são as práticas de sustentabilidade da organização, se elas estão aderidas aos critérios do ESG, que eu acabei de mostrar, e se a organização tem os recursos necessários já tem uma estrutura básica que permeie os temas e os critérios e as práticas ESG. E se já tem a identificação, ou se na avaliação, ou se no diagnóstico, nós vamos ter que identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Depois nós temos o passo 4, que é o planejamento. E aí eu gostaria de dizer que o planejamento segue o nosso modelinho do PDCA, né? Planejar significa determinar a materialidade, que são aqueles aspectos materiais, que são levantados em função dos riscos e oportunidades, e estabelecer os objetivos e metas. Então, é seguindo o nosso ciclo PDCA. Claro que você tem que verificar todos os requisitos, por exemplo, o item 7 da ISO é a questão do apoio, né? Se você tem recursos, se você tem tudo o que é necessário para implantar o ESG. E você pode ter uma avaliação do grau de maturidade da organização, que a própria norma determina na seção 6, onde ela coloca estágio de maturidade, estágio elementar, estágio não integrado, gerencial, estratégico e transformador. Então, na seção 6 da norma, você tem os estágios. Eu também proponho que você pode aplicar aí uma análise preliminar de riscos, usando a técnica qualitativa para você verificar os riscos e oportunidades em ESG. Ok? Antes de passar para esses indicadores, antes de passar para esse slide, queria lembrar, como eu disse, ficou claro que o ESG, que os itens materiais ou a materialidade ESG da sua empresa, é muito bom que ela esteja relacionada com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí você pode perguntar assim, Luiz,
Você pode dar algum exemplo? Então, por exemplo, o environmental, nós temos o ODS 7, que ela trata da energia limpa e acessível. Você pode ter um objetivo de redução, por exemplo, das emissões de carbono, se sua empresa emite carbono, né? Lembrar só que a emissão de carbono não é só você produzir a poluição ou o CO2. É porque você tem que ver também que se você compra de alguém que produz o CO2, ou se o seu fornecedor gera CO2, você tem que ter, por exemplo, no seu inventário do gases do efeito estufa, a consideração da emissão deles. Então, nesse caso, você pode ter uma meta, por exemplo, de reduzir essas emissões de carbono em 50% até um ano tal, ok? O social, você pode ter, por exemplo, o ODS 5, da igualdade de gênero. Você pode ter um objetivo, por exemplo, que é a promoção da diversidade e inclusão. E pode ter uma meta, por exemplo, aumentar a representação de grupos subrepresentados em cargos de liderança até um ano qualquer, ou 30%, ou 20%. E de governança, você pode associar com o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. O objetivo seria reforçar a ética nos negócios. Implementar um programa de conformidade abrangente até o final deste ano. Você pode ter uma meta, né? Que é implantar um programa de integridade ou um programa de conformidade. Ok? Esses são alguns exemplos. Evidentemente que eu sempre volto a dizer que é importante a gente não esquecer que você sempre tem que estar identificando os temas materiais da sua organização, porque os indicadores de performance devem estar relacionados a ele. O passo 5, implementar. Aí aqui seriam estratégias e políticas, determinação da gestão de processos ESG, o engajamento das partes interessadas, a integração entre a gestão de processos e o relacionamento com as partes interessadas para a abordagem ESG, gestão de recursos para a questão do ESG, mudança de cultura organizacional, capitalismo de stakeholders, dentre outras. E o item 6, que nós já acabamos de falar, que é medir e monitorar os indicadores de desempenho ESG. Eu já dei 3 exemplos, né? Você pode, por exemplo, fazer esses indicadores serem acompanhados trimestralmente. Por exemplo, total de energia consumida pode ser um indicador, né? Aí você faz um acompanhamento lá a cada trimestre, qual é o total de energia consumida. O percentual de energia proveniente de fontes renováveis. Então, esses são alguns exemplos. Eu já estou caminhando aqui para o final, porque nós já estamos com 34 minutos. E o passo 7, que é relatar e comunicar um reporte e verificação do alcance das metas, relatando as transformações geradas pelas ações elaboradas de relatórios. Ou seja, quando você assume o compromisso de implantar o ESG, e há a importância da parte interessada da vida da organização, porque ele passa, inclusive, a ser opinativo, você faz a elaboração de relatórios com metas estratégicas, com compromissos e políticas relacionadas aos 3 eixos, ações e projetos que você vem desenvolvendo pela organização relacionadas aos temas materiais. Olha aí o tema material outra vez. Clareza sobre os impactos adversos e positivos relacionados,
e o desempenho da organização em relação aos diversos critérios apresentados, que eu acabei de mostrar aqui. Como eu disse, você tem aí várias entidades, GRI, CASB, Sustainability Accounting Standard Board, International Integrated Reporting Council, e assim vai. Eu queria, então, mostrar para vocês, lembrar para vocês, que nesse slide vocês estão vendo que existem, em todas as normas ISO e ABNT, uma profunda integração, tendo como base não só a ABNT PR 2030, mas tudo começa com a ISO 31000, que é o Sistema de Gestão de Risco. Ou seja, o ESG, como eu disse, sem um efetivo sistema de gestão de risco, ele nasce sem essência. Porque é no processo de gestão de risco que você vai identificar os riscos de oportunidade e os seus respectivos impactos, positivos ou negativos, e as respectivas materialidades ESG. Então, vocês estão vendo aqui que há uma perfeita sincronia entre as normas ISO e o ESG. Lembre sempre, e aí acho que isso é uma coisa importante, que as normas ISO, elas têm pelo menos 3 aspectos que eu considero fundamental. Leve em consideração a necessidade e expectativa de todas as partes interessadas, isso já é algo que contribui positivamente para o ESG. A adoção de uma abordagem de processo estruturado e baseado com riscos para os sistemas de negócios. E a promoção da melhoria contínua, para garantir que a empresa se mantenha a par do cenário e em constante evolução. Então, eu fiz essa figura que determina exatamente isso, que a sustentabilidade, que tem como base os eixos já, né, ambiental, econômico e social, permitem o cumprimento ou impedimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Com as normas ISO, você consegue atingir as metas ESG. Então, na verdade, você tem a colocação que empresas que já têm sistema de gestão integrado, certificados, só vão precisar fazer a aderência dos critérios, dos temas, nos eixos respectivos. Então, quais são as potencialidades e benefícios do ESG? Incentivar práticas ambientalmente sustentáveis, refinar o propósito corporativo e abordar as prioridades das partes interessadas, criando valor para as mesmas, tornar a empresa mais transparente, ética, aumentando a confiança dos investidores, otimizar a gestão de risco pela mitigação de riscos associados aos desastres ambientais, passivos trabalhistas, processos judiciais e má gestão, maior probabilidade de atrair investidores sustentáveis, o que pode melhorar o acesso a capital e reduzir os custos de financiamento. Com certeza, o atendimento da conformidade regulatória e mais vantagem competitiva no mercado, pelo novo perfil de clientes preocupados com as questões ambientais, e incentivar a buscar soluções inovadoras e eficientes para seus processos. Então, estou dando por encerrado aqui e a gente abre, então, para as perguntas. Desculpem se eu fui muito rápido, mas é que o tempo era fundamental a gente acompanhar. Agora eu estou aberto às perguntas. Se eu, por acaso, não conseguir responder todas aí dentro do tempo, eu me comprometo a respondê-las por e-mail.
Cris, cadê você? Oi, Luiz. Oi, olha, deu 40 minutos e 7 segundos e 35 milésimos. Tá ótimo. Bom, gente, isso que era que a gente queria passar, né? Espero que tenham gostado do nosso webinar, é um pouquinho do que a gente tem aqui de ESG, tá? Agora a gente abre para tirar dúvidas, algumas perguntas, tá? E a gente vai estar aberto aqui e sempre aqui no Tifinord para orientar vocês aí na busca, né, dessa certificação ESG. Tá bom? Obrigada. Eu posso fazer uma primeira pergunta para mim mesmo? Oi, Luiz, pode. Posso? Só para dar uma animada aí. O ESG no Brasil é certificado? Sim ou não? Quem acha que é sim, quem acha que é não? O pessoal não tomou café, não? Alguém pode me ajudar? Eu acho que é não. Isso. Olha só. Essa é uma pergunta muito boa que fazem. Uma certificação acreditada pela ISO, por exemplo, não existe ainda uma norma ABNT ISO certificada, acreditada. Por quê? Porque, como o ESG é algo muito novo, você vê no mercado muita gente falando assim, certificação ESG. Na verdade, você pode ter uma empresa que aplica os critérios, faz uma auditoria e depois dá um certificado. Mas essa certificação ela não é acreditada ainda no Brasil. Pô, mas se não é acreditada, vale a pena fazer? Eu acho que vale a pena fazer. A partir do momento que esse processo vai ser um processo de grande aprendizado. Então, você pode ter um sistema de gestão integrado, como a TUV Norte já faz, né? 9.000, 14.000 e 45.000, permeado pelos critérios ESG, mas isso não significa que essa norma seja certificada. Ela seria auditável, mas ela não é certificada dentro do que a gente conhece hoje como certificação. Ficou claro? Sim. Da mesma forma, Luiz, que a gente também não pode dizer que as empresas que estão dentro de um sistema de gestão integrado, elas automaticamente já são ESG, concorda? Excelente colocação. Luiz, eu já tenho ISO 45.000, já tenho 14.000, já tenho 9.000. É claro que no sistema de gestão respectivo, você já tem práticas ambientais. Se você tem aderido à NBR 16.000, você já vai ter ali práticas sociais de governança, mas não necessariamente você pode dizer que tem um ESG implantado. Por quê? Porque você tem que ter envolvimento da alta direção, você tem que ter políticas ESG definidas. Então, na verdade, eu diria que quem tem um sistema de gestão integrado, que já tem aderência nas NBRs, como 16.000 ou a ISO 26.000, diria que já tem 70% do caminho andado. Quais seriam os outros 30%? Colocar isso tudo a nível de alta administração e ter os procedimentos respectivos de ESG, com as metas ESG, com os indicadores de performance ESG, aderidos nesse seu sistema de gestão ambiental, social e de governança. Respondi? Ficou claro?
Mais alguma pergunta? O Luiz César fez uma pergunta. Tem alguma pergunta aí via chat? Que acho que o Luiz César fez uma pergunta sobre materialidade. Você pode ler para mim? Eu vou ler aqui, só um minutinho. Os critérios de materialidade ESG podem interferir positivamente no processo de contratação das empresas, levando-se em consideração o fator S do ESG? Perfeito. Olha, eu não quero dizer que o Luiz César é meu filho, mas não foi combinado. Ele vai ser o próximo instrutor aí. Ele está concluindo seu doutorado em ESG na Fundação Getúlio Vargas e ele vai falar para vocês em setembro sobre os aspectos regulatórios, tá bom? O que ele está dizendo? Eu defini que materialidade ESG é o que causa impacto, positivo ou negativo, nas partes interessadas. Fornecedores são partes interessadas? São. Então, o que eu estou te dizendo? Que eu preciso começar também dentro, lembra do desdobramento da função qualidade de quem é antigo como eu no início do TQC? Ou seja, quando você contrata alguém, que você estabelece um contrato com alguém, você também tem que levar em consideração os temas e critérios do ESG. Então, se você, por exemplo, tem práticas que são de inclusão das mulheres no conselho de administração. Estou dando um exemplo aqui alto. Você tem que verificar também se os seus fornecedores têm práticas ESG, porque senão eles, como parte interessadas e partes integrantes do seu sistema, você acaba não cumprindo um critério ESG, né? Que o desenvolvimento dos fornecedores ou a escolha dos fornecedores é diretamente relacionada aos critérios ESG. Então, os contratos, quando são feitos, eles devem ser levados em consideração aquilo que nós vamos tratar de riscos legais, ESG, também na hora de se fazer um contrato. Luiz, a Bruna quer falar aqui. Bruna, pode abrir o microfone. Pode falar. Oi, bom dia, Luiz. São duas perguntas, na verdade. E a primeira, quando a gente fala de materialidade, análise de materialidade, a gente pode comparar, por exemplo, com empresas que já têm certificações e tudo. Seria como se fosse o item 9.3 que fala de análise crítica? Aí a segunda pergunta quando falando em certificação e tudo, não sei se já foram definidos critérios de certificação pela TUV-Nord, mas seria em base da 2030, da PR 2030, ou em cima de outras legislações, tanto nacionais como internacionais. E também fica a dúvida de ter empresas que têm um eixo mais forte dentro do ESG, vai mais para o ambiental, social e governança, e entendo que a avaliação de risco é um item primordial, mas dentro aí desses eixos pode ser que uma empresa tenha suas ações mais focadas em um e outro, mas o que isso poderia ser impeditivo para uma certificação, por exemplo? Bom, excelente pergunta. Vamos lá. A materialidade, ela é não só algo que a empresa reconhece, mas que todas as partes interessadas reconhecem e validam. Então, com relação à sua pergunta, com certeza eu diria que fazer uma análise crítica dos aspectos dos itens de materialidade, dos itens materiais de uma organização, quando você analisa, por exemplo, a questão dos indicadores de performance, é nota 10. Então, você deve sim analisar, embora isso não esteja escrito em lugar nenhum, porque não existe uma certificação ainda ESG. Acredito que, num prazo de 5 anos, nós vamos ter uma norma ESG certificável, auditável e acreditada. Mas a fazer essa análise dentro da análise crítica é fundamental. O que determina se a materialidade, o item material, é importante ou não é importante? Como ele não é fruto só da empresa,
ele também é fruto da observância das partes interessadas, dependendo de onde você atua, evidentemente que você vai ter uma visão distinta. Por exemplo, imagina uma empresa multinacional que tem sede no Brasil e que tem filiais na Noruega. Vamos lá. Você tem que avaliar na Noruega os aspectos de riscos e oportunidades de estar fazendo uma atividade em um outro país. Então, por exemplo, lá você tem o Transparent Act, que verifica a questão dos direitos humanos, se a sua empresa é cumpridora dos direitos humanos. E vamos imaginar que aqui no Brasil isso não seja relevante. É claro que nesse caso ele é relevante. Então, na atuação da sua empresa em outro país, você tem que levar em consideração os aspectos regulamentares e não regulamentares, que seriam as boas práticas de outros países. Então, eu não sei se eu te respondi. Na verdade, você tem que, em função do contexto da organização e do seu mercado, é que você vai determinar conjuntamente com seus stakeholders quais são os aspectos materiais que são relevantes, porque uma coisa pode ser um aspecto material relevante para você, mas não pode ser um aspecto material relevante para o acionista ou para o fornecedor. Eu cito um exemplo rápido. Imagina uma empresa de transporte que tem caminhões dentro de um bairro, em que ele faz um controle da fumaça preta, mas não faz um controle, por exemplo, da poluição sonora dos caminhões se movimentando ou fazendo manutenção dentro da empresa, gerando um desconforto externo. Essa mesma empresa que, se tivesse num local ermo, não estaria impactando a poluição sonora na comunidade. Entendeu o que eu estou falando? Então, você tem que ver que o aspecto material, quando levado em consideração a sociedade, ele pode ter uma visão distinta em função das circunstâncias da localização. Ficou claro? Esqueci alguma coisa? Tá claro, Luiz. O Júnior tem uma pergunta. Pode abrir o microfone, Júnior. Luiz, bom dia, tudo bem? Bom dia, ótimo. Só uma dúvida, eu entendi bem, ficou bem claro para mim a parte dos eixos, ficou bem claro isso para mim. A certificação, daqui a alguns anos, existe essa possibilidade, mas a gente consegue trabalhar, visar uma certificação não tendo aplicação de um dos eixos? Eu vou te falar da seguinte forma: empresa de serviço, a parte de meio ambiente é um tanto quanto complicado. Você está dentro do escritório, você presta serviço. A parte social, a parte de governança também é bem aplicável, bem factível. Mas e a parte ambiental? Na minha empresa eu gero papel. E hoje tudo basicamente é eletrônico, entendeu? Eu só tenho os resíduos eletrônicos que eventualmente a gente descarta e tem todos esses controles. Existe essa possibilidade ou é uma possível certificação focada somente para a indústria, não para a parte de serviço? Obrigado pela pergunta, Júnior. Eu entendo que não seria possível uma certificação ESG, quando ela houver de fato, sem abordar o environmental, social e o governance. Eu imagino, por exemplo, na área de serviço, você tem consumo de energia elétrica, embora não seja significativo, né? Você tem resíduos que você gera aí, do uso de banheiros, enfim. Então, eu entendo que sempre vai haver alguma coisa ambiental. Claro que é totalmente diferente quando você olha a questão ambiental do aspecto industrial, né? Então, eu imagino que mesmo que o eixo ambiental e os critérios ambientais não sejam significativos, mas, por exemplo, pensa assim comigo. O cara que leva o papel para você, se ele leva de caminhão, ele está emitindo um gás de efeito estufa. Se você tem um contrato com ele, pelo escopo 3 do gás do efeito estufa, você é responsável em ter a mensuração
de quanto ele está emitindo de gases de efeito estufa ao fazer a entrega para você. Porque, por exemplo, o gás do efeito estufa, você tem escopo 1, quando a empresa se utiliza de óleo diesel para gerar energia. O escopo 2, quando você compra energia, mas alguém usa, por exemplo, o óleo para fabricar essa energia que você consome. E no escopo 3, aquele que se utilizou para fornecer para você alguma coisa. Então, eu vejo que, no caso de serviços, nós teríamos alguns temas na área ambiental, alguns critérios e algumas coisas que nós poderíamos estar levantando, sim. Beleza? Respondi? Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, Obrigado a gente, você. o nosso tempo aqui, né, acabou. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem mandar aqui para o atendimento do TIFNord, tá? No e-mail atendimento@tuv-nord.com, que vai ser resolvido, né, e todo mundo vai poder ter as suas dúvidas sanadas aí, tá bom? Obrigado a todos Obrigado por a essa todos. manhã, tá? Foi muito gratificante aí. Muito obrigada, Luiz, pela sua contribuição, tá? E a gente espera aí vocês, né, terem mais, querem mais informações, e a gente está aberto aqui com treinamentos, né, com os protocolos aí do ESG para passar para vocês, tá bom? Muito obrigado. Em setembro a gente tem mais um webinar, tá, de regulação, ESG de regulação, tá? E aí a gente vai postar agora na nossa página, né? Se vocês quiserem já se inscrever, vai lá, posso se inscrever, né? E aí para a próxima data aí, dia 14 de setembro, tá bom? Muito obrigado aí a todos. Tá? Um bom dia.